Olá, amante do terror. O Natal. Uma época bela para se comemorar ao lado das pessoas que amamos. A diversão, a união, a ceia e principalmente os presentes. Mas, mesmo essa época tão deslumbrante, não impede que as criaturas perturbadoras se apresentem como uma espécie de punição. As duas entidades mais cultuadas dentro do Natal são obviamente o Papai Noel e em alguns países a sua contraparte, Krampus, a qual eu já fiz um vídeo aqui. Mas não podemos deixar passar as criaturas mais apagadas, por assim dizer. E tem muitas delas que fazem do Natal um segundo Halloween. A que eu vou falar sobre hoje é uma que traumatizou várias crianças no passado, principalmente nas regiões da Islândia, onde se originou essa criatura do folclore islandês. Ela se chama Grilla, a devoradora de crianças. A sua lenda se data no século XIII, ou pode até mesmo ser mais antiga. Os detalhes são meio vagos. O nome Grilla pode ser traduzido como aquela que aterroriza, o que se encaixa bem com o monstro feroz que aterrorizou crianças durante séculos de existência. Ela era contada pelos pais para as crianças para que elas se comportassem como o bicho-papão em várias partes do mundo. Só que como essa lenda é muito pesada e traumatizava as crianças, ela foi proibida de ser contada no ano de 1746, de tão perturbadora. A aparência e o conceito da Grilla foi mudando ao passar dos séculos, mas a sua essência se manteve a mesma. Às vezes, ela é retratada como uma gigante, outras como uma troll e outras como uma bruxa. A mais aceita é como uma troll que vive em uma caverna nas áreas de lava em Dimmunborgir, junto de seu marido, muitos filhos e seu gato chamado Yule. Quando o Natal está se aproximando, as pessoas tendiam a contar para seus filhos travessos a lenda de Grilla, um monstro aterrorizante que tinha seu ninho perto das casas delas, que toda vez em que o Natal estava chegando, ela saía da sua caverna à procura de crianças levadas para sequestrar e devorar, pedacinho por pedacinho. Seu prato predileto era guisado, e ela fazia com a carne delas para alimentar a sua enorme família. O que já dá a entender que ela não capturava apenas uma, mas várias e várias crianças. Tanto é que, em várias histórias, Grilla carregava vários sacos de couro, onde punha as crianças que ela capturava dentro, para levar até a sua caverna. E essas nunca mais eram vistas de novo. Grilla já teria se casado 3 vezes. Os 2 anteriores eram imprestáveis, viviam em suas camas com Grilla tendo que sustentá-los, mas o terceiro, Lepaldi, foi o melhor, estando juntos até hoje na caverna, com as suas dezenas de filhos e seu gato Yule, outro monstro natalino. Não se sabe ao certo quantos filhos Grilla teria, alguns dizem que foram 8, outros que foram 13 e outros que foram 72. De qualquer forma, Grilla teve muitos filhos, e em versões mais pavorosas, 2 dos últimos filhos que teve nasceram já mortos, mas ela continuava cuidando como se estivessem vivos, até que apodrecessem por completo. Com o último marido, Grilla teve filhos chamados de Yule Lads. Os outros são apenas crias. Os mais conhecidos que não são Yule Lads se chamam Lepur, Skrepur, Langlepur e Lengjaskjoda. Os Yule Lads são encarregados de 2 coisas: dar presentes ou doces para as crianças que se comportaram bem durante o ano e carvão e batatas envelhecidas para as que se comportaram mal. E, em algumas versões mais mórbidas, eles deixam até pés de outras crianças levadas como um aviso. Além disso, eles entregam a sua localização para sua mãe, que vai visitá-las na mesma noite. As famílias tinham ou têm uma tradição de deixar um sapato do lado de fora da casa para que os Yule Lads deixem as suas recompensas pelo bom comportamento ou as suas punições pelo mau comportamento. Já a Grilla tem a capacidade de sentir o cheiro de crianças malcriadas a longas distâncias e assim sabe exatamente onde ela está. E como o seu apetite é infinito, ela está sempre com fome, mesmo tendo sempre alimentos. E não, com ela,
não há recompensas, apenas uma tenebrosa punição. Porém, sempre há tempo para a redenção. Se antes da grila chegar, a criança se arrepender dos seus atos a tempo, a grila vai perder o rastro do cheiro de uma hora para outra, e mesmo se ela encontrar, ela vai ser incapaz de comê-la. Não se sabe exatamente o porquê, mas deve ser porque o gosto da carne fica horrível. Ou ela apenas perde completamente o interesse. De qualquer forma, ela é incapaz de devorar crianças comportadas, ou que se arrependeram dos seus atos durante o ano. Mas não basta apenas dizer que se arrependeu. Precisa ser do fundo da alma, pois palavras são apenas palavras. E falar é uma coisa que mentirosos também podem fazer. E acredite, a grila sabe reconhecer muito bem os mentirosos, pois eles são um dos tipos mais apetitosos de malcriados. Existem vários contos e poemas em que a grila foi citada ao passar das eras, cada um dando a sua visão e ponto de vista sobre a criatura. É por isso que ela não tem uma aparência fixa, pois cada um dá a sua visão. Por exemplo, no poema de Gudmundur Ellefsson, retrata ela como uma troll devoradora de crianças, que comia cada pedaço da carne se deliciando, e quando chegava nos ossos, ela os quebrava no meio e sugava o tutano, de tão voraz que é o seu apetite. Não desperdiçava nada. E ao final de cada refeição, ela estala os lábios de forma ruidosa para demonstrar sua satisfação. A forma predileta dela de preparar sua refeição é fervendo os corpos em um caldeirão, pois assim a carne fica mais mole e se desprende dos ossos, assim podendo comer tudo de uma forma menos selvagem. Orações e canções natalinas podiam afastá-la de entrar nas casas, e por isso ela se disfarçava como pedinte de comida. Mas independentemente se a família iria ajudar ou não, seu objetivo não era receber nada, e sim apenas saber com certeza onde a criança morava, para assim voltar mais tarde na calada da noite e a sequestrar. E se por acaso ela receber alguma coisa, ela apenas guarda na bolsa e nunca divide com a sua família. Ou seja, além de completamente maligna, é completamente egoísta e mesquinha. Já no poema de Johannes Cotton, ele retrata a grila como uma bruxa enlouquecida pela fome, e como não tinha nada para comer, ela recorria ao canibalismo por não ter muita escolha. E é nesse poema onde há a primeira aparição do seu gato Yule. Yule é um gato enorme, com pelagem tão preta quanto a própria escuridão, e olhos tão amarelos quanto o fogo. É uma criatura tão cruel e maligna quanto a sua dona, e sempre quer ter uma fatia do alimento que a grila e a sua família estão comendo. Ele é o sentinela da caverna de Grila. Nada entra ou sai sem a permissão. Se alguma criança tentar fugir, Yule vai entrelaçar as suas pernas e chamar a sua dona. E se alguém tentar entrar, vai ser instantaneamente morto pelo sentinela. Yule é tão temido que até mesmo os outros trolls têm medo dele. A própria grila teme que ele coma um dos seus filhos enquanto ela não está por perto. Por isso ela o mantém do lado de fora da caverna, só o deixando entrar quando ele encontra alguma criança bem gordinha para dividir com ela. Mas assim que a refeição acaba, ele retorna para o seu posto. E assim como os Yule Lads, ele também possui a função de procurar crianças travessas para grila. E acredite, ele pode ser tão cruel quanto ela na hora de caçar.